Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. Vivemos uma era de completa reconstrução social. Nunca foi tão necessário ser questionador do pensamento uniforme e desafiador do comportamento mediano. Na medida em que a sociedade evolui, uma tarefa monumental surge: desenvolver as capacidades exigidas pelo século XXI. No programa de hoje, Jamil Albuquerque, presidente da Fundação Napoleão Hill para o Brasil e América Latina, e professor Dr. Fábio Rimei Schneider, coordenador do Centro de Pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais. Está no ar o Jornal 360. Boa noite, estamos no ar pela TV Poços com o Jornal 360. Lembrando que você pode acessar as outras edições do jornal através do aplicativo da TV Poços. E as nossas reprises acontecem aos domingos, às 19h30. Boa noite, Jamil. Que prazer te receber aqui na TV Poços. Seja bem-vindo. Boa noite, Carol. Muito obrigado. Prazer e uma honra estar com você aqui no 360. Me conectar com você, com os telespectadores que te assistem. E eu confesso que estou bastante curioso pelo tema, pela abertura e pela pauta, e já fico imaginando os frutos desta conversa aqui, que podem produzir, não só aqui na cidade de Poços de Caldas, mas em toda essa região onde essa semeadura vai ser lançada. É uma honra estar aqui. Uma honra é nossa te receber, uma pessoa que tem um currículo tão impressionante como o seu, autor de vários livros, que trabalha nessa área exatamente de comportamento humano, de carreira, de negócios. Então eu já vou começar perguntando qual o reflexo da transformação comportamental na área das relações humanas. Carol, eu como mastermind, pesquisador, estudioso do comportamento humano há mais de 40 anos, em que eu me dedico a essa área da pesquisa humana, essa pergunta do questionamento, ela não é de agora, ela é tão ancestral quanto a organização social humana. O próprio Sócrates, o homem que cedeu a nós aí as bases da civilização ocidental, ele dizia: uma vida que não pode ser questionada é uma vida que não merece ser vivida. Então, o questionamento traz o fundamento crítico. O que é o fundamento crítico? É o critério. Uma vez que nós começamos a estabelecer critérios de avaliação, traz a reflexão. Certo. Trazendo a reflexão, traz a iluminação interna, a percepção e traz a lucidez. A lucidez nos aproxima da serenidade, do domínio da vida. Então, necessário é em qualquer época. Em algumas épocas, nós vamos indo para linhas muito limitas. E dos momentos limites é esse momento em que nós estamos vivendo pela transformação científica. Isso tem criado um ponto de inflexão tamanha que nós estamos indo para um outro patamar existencial. Nós sofremos o século XX, foi o século mais transformacional que existiu na história humana. Todos os outros milênios anteriores levavam-se, às vezes, séculos para se construir uma catedral, por exemplo. Quem começou o século XVI, começou andando de carroça, terminou o século XVI andando de carroça, o XVII andando de carroça, terminou andando de carroça, o XVIII idem, o XIX idem. Quando chegou o século XX, nós começamos andando de carroça e terminamos andando de ônibus espacial. Nós começamos nos comunicando no grito e terminamos o século XX nos comunicando no meio do oceano com um telefone e com televisão, olhando e falando com a outra pessoa lá do outro lado do planeta. O que mudou para o século XXI? Quase nada. A gente olha o século XX, século XXI, parece que não houve mudanças. Mas tem uma mudança que é perceptível em todos nós. Qualquer pessoa minimamente lúcida compreende que tem uma coisa chamada velocidade que alterou.
Esse século XXI está com um RPM, uma rotação por minuto mais rápido. E a rapidez, esse senso de urgência, às vezes não permite que a gente pare para fazer uma reflexão e fazer os questionamentos. E então a importância para poder parar, desacelerar. Essa síndrome da aceleração pode trazer uma ansiedade, e a ansiedade é o maior obstáculo para a felicidade humana. Vamos tocar nesse assunto de ansiedade também. A liderança é empírica? A gente pode afirmar e continuar afirmando que ela é empírica? Carol, talvez essa seja a resposta que eu mais respondi na minha vida nessas últimas décadas. E a resposta, se fosse para ser categórica, cartesiana, é não. Não existe isso. E a forma mais fácil de tirar a prova dos 9 é perguntar: você já viu um bebê de 6 anos dando comando, planejamento estratégico, conduzindo pessoas, tomando decisões difíceis? Não. Então ela não nasce, não é nata. Aí o contra-argumento sempre diz: mas parece que tem crianças que você olha lá com 3, 4 anos, ela já é líder. Ela não é líder. Ela tem uma semente que é a iniciativa. E aí talvez a gente possa identificar. É a semente da liderança? Pode? É uma das sementes da liderança? Essa é a semente da liderança, a iniciativa. Como é que a gente se torna cônscio das nossas próprias responsabilidades dentro dessa questão de liderança? Essa pergunta, cônscio, vem de consciência. Tomada de consciência é 50% do domínio de qualquer situação. Tomada de consciência é o início da cura. Tomada de consciência traz o autoconhecimento. Autoconhecimento traz a cura interior, traz a responsabilidade, e a responsabilidade traz poder. E o poder tem a capacidade de fazer transformações. Todo poder produz transformações. Agora, quanto mais poder nos é dado, mais responsabilidade também nos é exigida. Então, a tomada de consciência vem pelo autoconhecimento. Então, a gente pode afirmar que para estar cônscio de suas responsabilidades em todos os setores da vida, vamos dizer assim, não só nessa questão de liderança, tem que se autoconhecer. É porque o autoconhecimento, ele nos livra de comportamentos infantis e traz, claro, uma maturidade espiritual. Espiritual no sentido muito mais amplo do que a condição estreita, um olhar estreito de uma religiosidade, que é muito importante. Porque a religiosidade traz o conceito de comunidade, de convivência e de proteção. Ele é fundamental. A religiosidade é fundamental na espiritualidade. Quem critica isso é um inexperiente. E os inexperientes podem falar qualquer coisa porque são inexperientes mesmo, então eles não têm responsabilidades. Um inexperiente pode falar qualquer coisa, mas dificilmente coloca ideias em pé e faz as coisas acontecerem. Então, há necessidade desta religiosidade. Agora, a espiritualidade é um domínio da vida, é um enxergamento maior da existência humana, é uma percepção maior de suas atitudes, é uma compreensão maior do seu entorno, é uma percepção dos resultados e de como se conduz na vida. Como a gente vai tomando consciência, né, do que fazer para melhorar não só a vida, mas a vida das pessoas que também fazem parte desse mundo. Trazendo aqui o nosso papo para questões de carreiras e negócios, segundo o Fórum Econômico Mundial, 35% das habilidades mais demandadas para a maioria das ocupações devem mudar até 2020, ano que vem. O gráfico que vocês vão ver aponta quais as 10 habilidades que todo profissional vai precisar em maior ou menor escala para ter sucesso no trabalho. Então, é segundo aí o Fórum Econômico Mundial, essas competências que vocês estão vendo, né? Primeira parte dessas competências, temos aí outra parte das competências, como eu disse, em maior ou menor grau, mas que todo profissional vai precisar dessas competências. Lembrando que 2020 é no próximo ano. Como se preparar para essa tamanha exigência do mercado de trabalho? Já dá tempo ainda? E essa lista, ela é anterior, né? Porque o ano passado, no encontro de Davos, porque esse Fórum Econômico Mundial, ele acontece em Davos, lá na Europa. Exato. E eles fizeram já uma nova lista para os próximos 30 anos, até 2050. E a habilidade número 1, que vai valer para os próximos 30 anos, é a habilidade de aprendizagem contínua.
Olha, Que eu tenho esta perguntas sobre essa questão aqui. Essa habilidade de aprendizagem contínua é a capacidade de continuar exercitando o processo de aprendizado e a expansão cognitiva que aparece ali na flexibilidade. Agora, a capacidade de resolutividade que aparece ali, que é a capacidade de tomar decisões, que é o que separa a criança do adulto. Sem dúvida. O que divide, se você me perguntasse novamente aquela pergunta se já nascemos líderes, eu repetiria que não, mas tem algo que diferencia o líder do não líder, do líder do liderado. Sim. O líder toma decisões, o líder decide. E a capacidade de decidir é conhecer a fonte das suas decisões. Se conhece a fonte das suas decisões, decide com segurança, decide sabendo por que decidiu. E quem tem isso é um percentual muito pequeno da população, tem essa capacidade de decidir, é 3%, e é por isso que eles comandam o planeta. 3%? 3%, e é por isso que eles 3%. comandam o planeta. Por isso que eles fazem as coisas acontecer, por isso que eles escrevem uma biografia acima da média. São pessoas que são geradoras de emprego, condutoras de cidades, condutoras de empresas, condutoras de destinos, que deixam um grande legado. São pessoas que decidem. Todos nós admiramos pessoas fortes. É só analisar a biografia humana, todo bandido com o tempo vira herói. Por quê? Porque um dia lá atrás ele decidiu nefastamente, mas nós admiramos quem decide e não respeitamos quem não decide. Não dá para ficar em cima do muro. Não há possibilidade. Em cima do muro é aquela... A Bíblia cita a questão, né, de você ficar em cima do muro. Tem uma lenda sufista que diz que um homem morreu e foi para o além e ficou em cima do muro, e do lado do céu estavam lá os anjos chamando ele para ir para os céus. Vem para cá, aqui é o céu, aqui é o paraíso, tal. E do outro lado do inferno estava lá o diabo olhando tranquilamente. E tinha um filósofo olhando de longe, ele estranhou aquela cena e perguntou ao diabo: escuta, estou vendo que os anjos estão fazendo propaganda do céu, chamando aquele homem lá em cima do muro, e você não faz nada, você não convida para vir para o inferno? Ele disse: não, quem está em cima do muro já está no inferno. Uau. Ou seja, a indecisão é infernal, ela faz o ser humano sofrer demais. Então, número 1, capacidade de tomar decisões. Essa capacidade de resolver problemas, tomar decisões, é que altera o resultado. O ser humano só fica com poder quando ele assume compromisso e toma decisões. E isso requer maturidade. E dá tempo de treinar? A gente está dizendo de competências para um próximo ano. Você citou que vem uma resolução para 2050. Eles renovaram a lista, porque essa lista é antiga. Ufa, porque o ano que vem está aí. Essa lista ela é antiga. Eles renovaram a lista agora no ano passado. Vale para os próximos 30 anos. Uma pessoa que inicia um treinamento de carreira, para ela estar pronto, é claro que isso exige dedicação da própria pessoa. Quanto tempo, em média, para tomar decisões, para estar aí no topo de lista? Eu gosto bastante das analogias, Carol, porque as analogias ficam mais tempo na mente das pessoas e não é por acaso que... O ser humano adora ouvir histórias. O storytelling, contar história, você sustenta a humanidade, né? Então, a capacidade de tomar decisões é assim, diz que uma certa vez um executivo foi convidado para ser o sucessor do CEO do maior banco do mundo. Ele tinha 6 meses para se preparar. E aí ele foi perguntar, se aconselhar com o CEO maior lá, e disse: escuta, como é que eu faço para te suceder com a mesma magnitude? E ele disse: tomando decisões certas. E ele disse: mas como é que eu faço para tomar decisões certas? Tomando decisões erradas. O ser humano é fruto das suas experiências. Agora, quando é que vem o amadurecimento? Vem do erro, da experiência, vem da capacidade de ter leitura sobre a sua experiência. Aí vem o autoconhecimento. Aí sim, com o tempo, a maturidade vem e é capaz de fazer o ser humano tomar decisões com uma margem de erro muito mais assertivas do que erradas. E essa capacidade de desequilibrar é uma gentileza que a lei máxima da natureza faz para as mentes lúcidas que se preparam. Para a gente sempre estar em evolução. Nós fomos às ruas da nossa cidade com o nosso repórter, o Matheus Luiz, perguntar para as pessoas sobre essa questão de treinamento, de liderança, e olha o que as pessoas responderam.
Olá, Carol. Olá a todos que acompanham o programa 360. Isso mesmo. Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Coaching, existem 500 mil pessoas em todo o mundo trabalhando nesta profissão que está ajudando no desenvolvimento de muitas pessoas e empresas. A gente veio para as ruas perguntar para o pessoal se eles sabem o que significa. Coach, o que é coach? Não faço ideia. Coach, uma roupa, uma calça, marca de roupa? Nem tem ideia. Coach é aquela pessoa que treina, né? Faz treinamento em empresa, treinamento de pessoas. É isso? As explicações sobre essa profissão agora no estúdio. Obrigado, Matheus. O coaching virou um remédio para tudo. Tudo virou coaching. Com isso, corre o risco da banalização e de perder efetivamente a contribuição. Jamil, responde para as pessoas o que é o coaching. A palavra coach quer dizer condutor. Foi que veio de Kux, na Hungria, que depois foi para Paris, a Cidade Luz, que é a primeira cidade que teve luz nas ruas, por isso Cidade Luz, e dali se popularizou para o restante do planeta, que foi aquela invenção dos carros, das carroças com 2 rodas para 4 rodas, o veículo de Kux. Os condutores começaram a se chamar de Kux, que virou coach, e que virou coach, e que transformou nesse nome que tomou o planeta. E que todo mundo agora é coach. Mas é desde 1600 que essa palavra existe já com esse conceito de condutor. Então, agora, na linguagem contemporânea, aí desses últimos 30 anos, alguns registros aparecem por volta de 1975, 1980, se popularizou a partir de 90, aí ele tem como um parceiro, um profissional que é parceiro nos seus objetivos. Te auxilia a encontrar os seus objetivos de vida e alguém que te auxilia para que você acompanhe, para que você atinja e desenvolva essas habilidades capazes de materializar esses objetivos na vida real. É um profissional respeitável, é uma ferramenta de liderança. O que aconteceu aí, que a gente viu, foi que por não ter um órgão regulador, tudo que não tem regras fica à beira do caos. Banaliza. Né? E aí, por não ter critério nenhum, ficou desrespeitados. Nós somos da Fundação Napoleão Hill. Nós temos um órgão curador, nós temos um critério de avaliação, e da Fundação Napoleão Hill, que existe há mais de 100 anos, doutor Napoleão Hill. A credibilidade que tem. Um pesquisador muito sério, um homem que assessorou 3 presidentes americanos, que foi o mentor da independência das Filipinas, um homem que mudou a história americana quando ele criou, naquela segunda-feira cinzenta, uma nova mentalidade, uma mente maestra da recuperação econômica, e por isso que ele cravou seu nome na história. Ele entende o coach como uma das ferramentas transformacionais do comportamento. Foi interessante você citar essa questão, porque a gente deixa até aqui uma prestação de serviço para as pessoas, enquanto forem procurar um coach, um treinamento nesse sentido, procurar a seriedade do treinamento e ir atrás. Gente, hoje a internet está aí para qualquer pesquisa, tá? Busquem a seriedade de um treinamento como esse, exatamente para assim, não investir dinheiro em alguma coisa que você não vai ter retorno. Não é isso? Acho que essa é uma coisa importante. Qual é o critério? Em nome de quem você fala? Sempre é importante perguntar isso. Em nome de quem você fala? Não existe... quem fala em nome de si mesmo comete vitupério. Sem dizer, eu criei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas quem é que balizou isso? Qual foi o órgão curador? Quem te permitiu ir para esse estado mais potente? Sempre, quem fala em nome de si mesmo comete uma grande tolice. Nem Jesus Cristo falou em nome de si mesmo, que era o maior dos maiores. Então, é em nome de quem você está falando. Qual é a instituição que te balizou, quem te autorizou, quem te treinou, quem preparou, qual foi a banca que você prestou conta, a quem você presta conta. Se não responder essas perguntas elementares, não está pronto para formar liderados. Dica aqui de Jamil Albuquerque. Eu vou para um breve intervalo. Volto ainda dentro dessas questões de treinamentos, de lideranças, conversando com o professor Dr. Fábio Menschneider. E você já sabe que no último bloco do programa retornamos com os nossos convidados para fazer um debate final. Volto em instantes.
Estamos de volta. Lembrando você que o Jornal 360 tem a sua reprise aos domingos às 19h30 e para você rever as outras edições, você pode baixar o aplicativo da TV Postos, não só do Jornal 360, mas como de toda a programação da emissora. Fábio, doutor, que prazer ter você de volta aqui. Seja bem-vindo. Muito bom estar de volta. Estou muito Obrigado pelo contente convite. de receber você de novo na TV Postos. Muito bom ter você aqui para a gente debater temas tão importantes que fazem parte hoje do nosso mundo. Tudo está sendo democratizado. Nós saímos de um mundo escasso para uma vida repleta de opções e repleta de possibilidades. Essa ruptura dos padrões fará boa parte das próximas gerações trabalhar em atividades completamente novas. Como lidar com essas questões sem o rolo compressor da ansiedade? Falamos disso no primeiro bloco e hoje o mundo está passando por cima da gente. Como lidar com tudo que está acontecendo? Não sei se tem como a gente evitar a ansiedade. A ansiedade, se ela se sobrepõe aos nossos atos, às nossas condutas, ela passa a ser um problema, ela passa sim a causar déficits para a vida da pessoa. Mas, por outro lado, a ansiedade, ela nos permite uma organização melhor, ela nos permite um certo preparo, ela nos permite uma organização frente aos eventos que estão à nossa vista. Estava comentando antes de entrar aqui, estava nervoso, estou nervoso. Mas esse nervosismo, acho que se ele se sobrepõe, ou seja, se ele impede a minha fala, o meu discurso, a minha capacidade de comunicação, sim, ele deixa de ser produtivo. Por outro lado, a ansiedade, quando ela é capaz de nos permitir uma organização e lidar com certas dificuldades, acho que ela é produtiva também. Talvez o que a gente veja hoje é uma insistente necessidade de provar coisas, de dar resultados, de se mostrar absolutamente atualizado com tudo que se passa, o que é uma dificuldade no mundo de informações instantâneas. É a velocidade que elas chegam, exato, né? E essas informações, elas são muito produtivas, elas nos oferecem muitas possibilidades, mas elas também podem nos afogar. Tem um filme do Peter Greenaway, se não me engano, que é Afogando em Números. Sim. É interessante, acho que a metáfora é bacana, porque a gente acaba se afogando. Como lidar com isso? Eu acho que aí depende de como cada um se relaciona, como cada um constitui as suas relações, seus vínculos e como constitui-se dentro do ambiente, dentro do universo no qual está inserido. Não há como a gente fugir disso, dessa ansiedade, portanto. E hoje é um completo descasamento da forma como somos preparados e as competências exigidas no mercado. Falamos disso também agora há pouco, como sair de escolas e faculdades e continuar mantendo o aprendizado, continuar aprendendo? Acho que esse é o desafio constante do ser humano. Como o professor Jamil comentou também, estamos constantemente em um aprendizado, estamos constantemente lidando com situações. Uma das colocações feitas sobre as crianças, se há ou não liderança, acho que é interessante pensar nisso, porque não sei se há ou não liderança, acho que ele colocou bem a questão, mas há o princípio de uma certa curiosidade epistemológica, de conhecimento, de cultura, que nos move. E essa curiosidade epistemológica, essa curiosidade pelo conhecimento, pela cultura, ela persiste a vida inteira. Se nós conseguirmos dar conta e alimentar tal curiosidade, acho que a gente tem maior facilidade de inserção no mundo contemporâneo e acompanhar as mudanças que estão ao nosso redor. Então, o fato de iniciarmos um processo educativo não começa na escolarização e nem termina no grau máximo de titulações acadêmicas, porque eu acho que é uma experiência humana. E sendo uma experiência humana, acho que é importante a gente considerar-se dentro dessa perspectiva de valorizar nossa experiência e, a partir dessa experiência, atingirmos obtermos novos aprendizados, novas experiências. Acho que é uma relação dialética, porque a partir do momento em que adquirimos novos conhecimentos, propomos uma modificação ambiental, o ambiente se modifica, exige novas competências, como você disse, de nós, e constantemente a gente se vê
nessa situação de dar conta de necessidades que criamos. Essa geração, né, que tem vindo dentro do aprendizado é uma geração extremamente preguiçosa, é um excesso de desculpas, é uma supervalorização de justificativas para tudo. Eu costumo dizer que é um pessoal que vive encostado, que faz uma atividade e já está cansado. Como a gente trabalhar isso com essa geração, com essas pessoas, embutir nessas pessoas essa vontade, este desejo? Cara, eu não sei se é dessa geração. Não mas sei. você acha que já vem lá de trás? Não são só os millennials? Não, eu acho que é humano. Acho que é uma característica humana. E a gente, curiosamente, enfim, a gente lida com perspectivas diferentes porque temos uma experiência maior e podemos fazer uma comparação entre a nossa geração, talvez uma anterior, e uma que vem antes de nós, e isso nos dá uma delimitação de tempo de comparar o nosso tempo com o tempo do outro, com o tempo passado, e eu não sei se as coisas são tão diferentes assim. Lógico, estamos num mundo baseado na informação, numa era de informação. Existem sim diferenças, mas eu acho que a gente tem que pensar no ser humano com características que são próprias do ser humano. E não sei se essa geração ela é mais preguiçosa do que a minha geração, do que a sua geração, do que a geração de nossos pais. Eu não penso dessa forma. Eu acho que a gente lida com esse problema e acho que sim temos responsabilidade com isso. Talvez essa forma... E eu falo isso como professor também, tá? Porque eu, enquanto professor, Por favor. Eu falo para os alunos exatamente isso. Eu cobro deles isso. Eu falo que são preguiçosos. Porque você recebe esses alunos que chegam para uma universidade muitas vezes despreparados de até gerações anteriores que chegavam talvez com menos conhecimento pela quantidade de informação que é gerada hoje, mas mais maduros, mais preparados emocionalmente. Vamos jogar para essa questão. Sim. Bom, aí a gente pode pensar em certas... Eu concordo com você que emocionalmente talvez a gente tenha oferecido cada vez mais um ambiente em que evitamos a experiência de privações. E eu não estou falando que a gente tem que privar as nossas crianças, não é isso. Mas a experiência de privação é uma experiência humana. Não há como a gente conviver em qualquer situação, circunstância, em qualquer momento da nossa vida, sem passarmos por privações. Então, essas privações que a gente tende a evitar nas gerações que estão vindo, talvez elas criem uma geração de pessoas, de crianças, que não saibam lidar com frustrações. E acho que essa dificuldade de lidar com frustrações, sim, é uma responsabilidade nossa. Mas, volto a dizer, creio que isso é um fenômeno humano, não é uma questão de nossa geração. Talvez a nossa geração tenha valorizado isso. E se a gente pensar bem, o ritmo, a sucessão entre as gerações, ela dá essa condição, porque as gerações são ora mais conservadoras, ora mais liberais, ora com comportamentos mais agressivos, ora menos, e isso leva a novas condutas, a novas características que promovem novas reações. Então, eu continuo achando que não é uma questão das gerações, mas acho que sim temos responsabilidade com a geração que lidamos. Então, nesse sentido, enquanto professor, como eu disse a você, eu acho que sim, temos que cobrar cada vez mais, mas não considerar que essa é uma questão geracional e que a nossa geração talvez tinha um potencial ou uma dificuldade maior e, portanto, tinha mais valor do que esta atual ou do que outras. Hoje, muitas escolas trabalham como fábrica de iguais, né? Aquele mesmo conteúdo que tínhamos assim, há muitos anos atrás, não incorporando toda essa revolução digital, todas essas mudanças que aconteceram. As pessoas se formam e vão buscar treinamentos, um dos nossos temas de hoje do programa, para se colocarem no mercado. Para você, esses treinamentos de liderança, professor, eles correm o risco de deixar a pessoa robotizada? Elas ficam refém da ferramenta que é aplicada? Não dá para falar que isso acontece sempre, porque esse é o resultado. Mas é um risco que se corre também. Eu acho que quando a gente pensa em desenvolvimento emocional, há uma complexidade de dados, de situações que devem ser consideradas. Entre eles, o nosso desenvolvimento afetivo. E isso diz muito a respeito da nossa forma de se posicionar, de se colocar. Então, uma maneira de, por exemplo, dar conta de tais dificuldades pode ser através de um certo tecnicismo
lidar com tais dificuldades a partir de uma técnica. E essa técnica, sim, é eficiente, mas muitas vezes ela pode oferecer o risco de não conseguirmos nos enxergarmos de forma espontânea dentro desse tecnicismo. Um psicanalista inglês que eu gosto muito, Winnicott, ele fala muito de sermos nós mesmos e de exercitar o nosso potencial criativo a partir de nossas características, porque, do contrário, corremos o risco, o que a gente vê hoje, inclusive em todas as gerações, na minha também, é um valor excessivo no conhecimento, naquilo que a cultura pode nos oferecer, em detrimento de conhecimentos mais tradicionais que fazem parte da vida de todos nós. Então, em alguns momentos, há uma conduta quase que defensiva em que nós adotamos procedimentos técnicos, cognitivos, para lidar com fragilidades que em algum momento pode causar um rompimento do sujeito com ele mesmo. Esse é um dos riscos. Mas falar que isso vai acontecer sempre, não. Eu penso sempre, enquanto clínico, enquanto psicanalista que trabalha com clínica, em meus casos, em pessoas que vêm sofrendo por conta disso, por não conseguir dar conta de treinamentos, de propostas que podem oferecer alguma ajuda àquelas pessoas, a sensação de fracasso aumenta. E essa sensação de fracasso, acho que é uma das grandes dificuldades que a gente vê na clínica atualmente. Caímos naquela primeira pergunta, professor, e aí vai gerar uma ansiedade? Sim, sim. E uma ansiedade que é uma ansiedade existencial, uma ansiedade que coloca em risco a vida da pessoa, e não aquela ansiedade que eu coloquei anteriormente, eu falei que estava nervoso aqui, em nenhum momento eu vi minha vida em risco aqui. Que bom, professor. Que bom, professor. E isso é importante, a gente não tem que se ver em risco com tudo que está ocorrendo à nossa volta, mas pessoas mais fragilizadas podem se ver nesse risco, e isso é potencialmente perigoso. O Jamil citou a questão da importância do autoconhecimento. Você acha que essa questão pode ajudar em termos da ansiedade, em termos de não conseguir terminar aquilo que você se propôs? O autoconhecer ajuda nessas questões? Eu acho que aí a gente tem algumas perspectivas diferentes. Então, eu vou falar, sim, eu acho que sim. Primeiro, vou colocar numa perspectiva mais da experiência e depois de uma forma mais teórica. Do ponto de vista da experiência humana, sim, cada vez que nós nos conhecemos, conhece a ti mesmo, temos maior facilidade para lidar com nossos problemas, com as nossas questões, com as nossas dúvidas e ansiedades. Do ponto de vista de uma perspectiva mais psicanalítica, uma psicanálise não freudiana, mas embora o Freud também tenha dito isso, trata-se de um desafio inalcançável, ou seja, nós nunca vamos nos conhecer. Então eu creio que, quando o Jamil falou isso, ele falou em ampliar tal nível de consciência para permitir cada vez mais uma apropriação de nossas experiências de realidade dentro dessa perspectiva. E isso é possível sim, sempre reconhecendo que a totalidade da experiência nos é inacessível, nós não temos acesso a tudo que ocorre ao nosso redor, a tudo que se passa ao nosso redor. Bom, eu vou fazer mais um breve intervalo e agora o Jamil retorna aqui com a gente, junto com o professor Fábio também, para a gente debater ainda outras questões que envolvem liderança, mercado de trabalho, política, e eu espero você. Estamos de volta para o nosso último bloco aqui do Jornal 360. Lembrando sempre que você pode assistir as reprises aos domingos, às 19h30, e também acompanha a gente pelas redes sociais da TV Poços. Estou com os dois convidados e agora a pergunta sempre é para os dois. Executivos e empresários têm vasta preparação técnica. Como conciliar com a falta da educação emocional? Dois professores, que beleza que está isso aqui, a gente tem muito conteúdo. Obrigado pela gentileza. Eu acho que esse é um desafio impossível, né? Eu acho que há uma tendência em a gente tentar dividir o homem, a experiência humana, em profissional, afetiva, caseira, e isso não é possível. O homem é uma totalidade de experiências, e essa totalidade de experiências, ela não pode jamais ser dividida. Vivemos dessa forma. Porém, há uma exigência
dentro da nossa convivência em que façamos tal divisão. E eu vejo que isso muitas vezes cria dificuldades por conta da dificuldade de dividir tempo e a dedicação. Então, eu acho que é um pressuposto equivocado de como lidar com as duas coisas. A questão é como lidar com a nossa vida. E a nossa vida exige posicionamentos claros, muitas vezes, que talvez tenhamos que determinar como conduzir melhor nosso tempo em tal parte ou em outra, no profissional ou não. Mas é um desafio que existe, mas acho que é um erro também considerar que essa divisão é uma divisão peculiar ao ser humano, é uma divisão pragmática nossa, a gente tem que usar assim, mas eu acho que talvez respondendo a solução seria considerar-se humano na plenitude de seus atos, porque isso pode revelar nossas facilidades, nossas potencialidades, nossas fragilidades, nossos problemas. Só não pode virar desculpa, viu? É humano, errei porque é humano, né? Humano, errar humano. Jamil, concorda, discorda, complemente, por favor. O professor Fábio falou com uma habilidade muito serena, a liderança e os negócios não é a vida, é uma parte da vida. Concordo. É uma parte da nossa personalidade. Você citou duas palavras-chave na forma como nós produzimos, que é a liderança e a economia dos negócios, que é a forma com que nós produzimos as coisas. E a forma como nós conduzimos acaba refletindo na forma como nós nos organizamos, aí entra a liderança. Porque sem líder não existe nenhuma sociedade humana que conseguiu subsistir sem liderança. E aonde houve ausência de liderança, as sociedades colapsaram. Todas colapsaram sem a ausência da liderança. Então, nós necessitamos de produzir para poder dar um jeito de suprir necessidades humanas. Nós temos que nos organizarmos, mas também nós temos que criar fraternidades, nós temos que criar estrutura, nós temos que criar a própria filosofia, que é o pensamento, cujo a psicologia é uma das fontes, uma das filhas da filosofia. Nós temos que criar toda uma estrutura de valores para poder nos protegermos entre nós e existirmos. Então, essas estruturas humanas são fundamentais para que a gente tenha uma vida, vamos voltar à essência de Sócrates, uma vida que vale a pena ser vivida. Agora, tem pesos diferentes, e um dos pesos diferentes é a forma com que nós organizamos e a forma com que nós produzimos. Então, no mundo dos negócios, a necessidade de produção, ela se faz necessário o exercício da liderança. Não dá para dar desculpa. A desculpa é uma forma de proteção que o ser humano tem. Por que nós mentimos? A mente mente para poder se proteger. É uma forma de dar desculpa, é uma maneira de nos protegermos. Sim. Ocorre que essa proteção pode nos tornar muito pequenos, muito dependentes, e nós vamos tendo uma existência menor. Quem é que tem uma existência maior? É quem deixa um legado. O que é um legado? É a maneira com que nós queremos ser lembrados quando não estivermos mais aqui. Não tem nada a ver com felicidade. Felicidade é um estado de contentamento, que às vezes é confundido com prazer. A felicidade não existe. O que existe são momentos felizes. A frase clássica que nós repetimos a nossa geração como um todo. Na realidade, a felicidade existe, porque ela é um estado de contentamento. Nem todo mundo quer ser rico, nem todo mundo quer ser bem-sucedido. Mas tem três coisas que eu percebi que as pessoas, todos querem. Todos querem saúde, todos querem felicidade e todos querem tranquilidade econômica. Ou seja, a pessoa não quer se preocupar se ela vai ter o que comer ou não ter o que comer, se ela não quer se preocupar se ela vai ter o que vestir ou não se vestir, ela não quer se preocupar se um dia ela vai poder fazer um passeio ou não vai ser um passeio. Então, todos querem essas três coisas, quer saúde, quer esse estado de contentamento que nós chamamos de felicidade e quer também essa tranquilidade econômica. Alguns querem mais, e aí sim é uma vontade que tem que ser respeitada, porque se paga um preço pela liderança. Os homens públicos estão aí para mostrar o quanto a liderança pública pode ser cruel. Agora, a liderança sempre nos recompensa pela dor que ela nos causa.
Bonita essa frase, já viu? Agora, voltando para essa questão de liderança, como manter dentro dos negócios, tá? Como manter as relações interpessoais maduras, né? E fazer com que a comunicação entre a sua equipe se torne eficaz. Como manter isso é uma coisa que hoje acontece muito nos ambientes de trabalho. A informação não chega, a informação não gera, não brota, para ali. Eu quero ver Quer ver o professor aqui? Quero ouvir o professor tem uma visão acadêmica tão sensível que é bom até para eu ir balizando, porque como eu tenho esse viés meio trator, meio arrasa quarteirão, então eu vejo uma sensibilidade, isso me permite eu ser mais suave, me ajuda. Mas agora eu não tenho essa experiência de negócios. Então vamos aprender. Eu gostaria de um trator agora. Fala, já. Até para poder, porque é interessante essa experiência em relação a negócio. Há uma exigência por quem está no mundo dos negócios, que a minha experiência com isso é uma experiência de natureza clínica. Então, não é algo que eu possa falar com uma abrangência grande, porque realmente eu vejo casos isolados a partir da minha perspectiva clínica, de pessoas que exercem tal função e que de repente não se veem competentes não em relação à sua profissão, aos seus negócios, mas competentes para viver. E acho que isso é interessante, porque as exigências, a liderança, como você acabou de falar na resposta anterior, ela tem exigências e sim, ela oferece seus retornos. Cabe a gente saber qual preço estamos dispostos a pagar. Sim. E esse preço que estamos dispostos a pagar, eu acho que vem muito de um mundo corporativista, do mundo corporativo, melhor dizendo. Eu não tenho essa experiência, a minha experiência é clínica. Então, eu acho que eu gostaria de ouvi-lo. Eu fiz aqui uma introdução para o trator. Ótimo! Então vamos descobrir como manter essas relações maduras, então, para que essa comunicação, você com a sua equipe, para que ela se torne eficaz, para que a coisa aconteça. A expressão inteligência emocional voltou porque ela tinha aparecido antes. Verdade, eu acabei indo para a liderança e economia e passei dela, né? A inteligência, e a palavra inteligência quer dizer a interligação das ideias, e a emoção é esse movimento interno, onisciente, onipresente, que está em todos os lugares, em todos os momentos com o ser humano. E que são essas emoções básicas aí da raiva, da tristeza, da alegria, do medo, e que têm as outras derivativas. Então, quando eu consigo interligar essas emoções e entender que o medo, ele é o freio do ser humano, é a emoção que gera o planejamento, que a raiva é o acelerador do ser humano e que é a emoção que gera a realização. Então, como é que se dirige um carro? Com o pé no acelerador, o pé no freio, pé no acelerador, o pé no freio. Sim. Então, essa interligação chama-se inteligência emocional, que a tristeza é uma emoção necessária, porque ela traz a reflexão. Agora, tem que saber cuidar, porque senão você fica um ensimesmado, fica um idiotê, aquele que só pensa em si mesmo. A alegria é o tempero da vida. Eu vim de Ribeirão Preto junto com o Rogério, que é uma pessoa que tem um humor extraordinário, viemos rindo, brincando. As mentes mais lúcidas que eu conheço são mentes bem-humoradas. Agora, qual é o risco que se corre? A pessoa daqui a pouco ser tão feliz, alegre. Parece que o professor usou uma palavra chamada felicismo. Eu tive a impressão de uma neologia que eu gostei. Ou seja, daqui a pouco eu tenho tanta felicidade que eu pareço um superficial. Então, como equilibrar essas emoções, interligar essas emoções e fazer isso funcionar em favor das minhas relações, saber os papéis, isso é inteligência, que eu exerço, isso é inteligência emocional. E na mesa de tudo isso, sempre aparece a questão carreira. Por quê? Porque se passar uma vida sem experimentar uma realização profissional, é quase... E aí é uma definição, a visão do businessman. Né? É quase como você passar por uma festa e não sentar na mesa do banquete. Então, se faz necessário você também participar dessa parte da prosperidade. Agora, tem um preço, né? Tudo na vida tem um preço.
Aliás, a gente costuma dizer, defina o que você quer, defina quanto vai pagar, depois pague o preço. Esse preço é disciplina, esse preço... Né? Agora, na liderança pública, na liderança empresarial e na liderança social, tem pessoas que não se adaptam entre regras e produtividade. E essas pessoas, nessa briga do rochedo contra o mar, sobram as pessoas que às vezes se sentem marginalizados. Alguns vão para a margem da vida mesmo. Nós, quando entramos na cidade, vimos alguém ali, duas pessoas ali sentadas, pedintes. Esses foram para margens da vida. Outros, às vezes, por uma proteção social de pai, de mãe, de marido, de mulher, ou até mesmo de alguma condição, ele vai para uma margem emocional e aí procura ajuda. Essas pessoas que procuram ajuda da psicanálise, da psicologia, essas pessoas conseguem tratar um pouco melhor as suas feridas internas, as suas dores internas, ressignificam a vida e têm uma vida muito mais produtiva. Outros amortecem a vida com a drogadição, com o alcoolismo. Né, Você quer complementar, Fábio? Sim, porque eu acho que aí ficou clara a questão da comunicação. E a comunicação, ela está justamente na possibilidade do ser humano, do sujeito, da pessoa, poder expressar aquilo que sente, as suas experiências, as suas dores. E isso, muitas vezes, há uma grande dificuldade, até por conta desse reconhecimento. Você acabou de falar uma palavra na nossa cultura, o reconhecimento de uma posição, o reconhecimento profissional, ele é muito importante. Aquilo que muitas vezes muitas pessoas correm atrás disso, sim, significando isso como o próprio sucesso. E na nossa cultura é assim. Existem outras possibilidades também, não é a única, mas assim é o que nós valorizamos. Sim. Eu creio que se não houver uma clareza de comunicação, de expressão daquilo que sentimos, e aí voltando à sua primeira pergunta, de reconhecermos-nos integralmente, a gente em alguns momentos vai ter um dos aspectos de nossa vida sobrevalorizado e outra completamente marginalizado. E acho que isso pode a gente vê não apenas culturalmente, socialmente, como você deu o exemplo da sua chegada aqui na cidade, mas dentro de nós também. É um conflito que vemos reproduzidos também dentro de nós. Acho que essa é a nossa experiência. O segredo é o equilíbrio, mas não é estar em cima do muro, né? Tem uma diferença muito grande. E esse equilíbrio também. Né? Equilibrar, mas não ficar. Eu acho que é o desequilíbrio o segredo. O desequilíbrio é o segredo. Vou partir um pouquinho para a política, Jamil. Você é uma pessoa que tem um currículo, uma formação extremamente abrangente. E você também já esteve como secretário de governo de Ribeirão Preto, você já esteve na gestão pública, também como coach político. Como você avalia até aqui o governo do presidente Jair Bolsonaro? Eu já dei entrevista aqui alguns anos atrás e fiz uma boa avaliação do primeiro governo do Lula, onde nós enxergávamos muitas possibilidades boas e que acabaram não se cumprindo. Então você tem 3 possibilidades das coisas serem interrompidas numa condição tão benéfica como é o Brasil. Ou uma guerra civil, que é uma situação que parece que está longe, tem esse barulhinho aí da Venezuela, aí, mas a possibilidade é longínqua. Perdão, não uma guerra civil, uma guerra entre 2 países. Segundo, é uma guerra civil, que aí é quando um ponto contra o outro, uma parte da população contra a outra parte da população, que parece que a gente está começando a enxergar na Venezuela. Né? Isso pode criar caos econômico. E terceiro, uma crise política anárquica, totalmente anárquica, e que pode causar um caos, que foi como o caso do impeachment, que paralisa. Eu não estou enxergando nenhum dos três no horizonte, não vejo nenhum dos 3. O ministro Guedes é um homem, a gente percebe que é extremamente bem intencionado. A reforma, né, da política que a ponta do ariete precisa sair a ponta do ariete, depois dela vem todas as outras, que é da presidência, vai sair. Vai ter o chororô, vai ter a briga, vai para lá, vai puxar para cá, mas vai sair. Ninguém ali, eles são interesseiros, mas não são suicidas. Né? Eles sabem que não aprovar é um suicídio tanto político, porque num primeiro momento se volta contra o presidente, mas depois se volta contra o Congresso também. Então, vai sair, depois dela sairão todas as outras. Ele está extremamente bem assessorado, o núcleo
econômico, o núcleo pensante. O Onyx é uma mente extraordinária. Os generais que estão com ele são pessoas de muito cabedal cultural, político, estratégico. É que Exército, Carol, professor, Exército pensa só em infraestrutura. O negócio deles é a calha norte, é a logística, é a estrutura. Então nós temos o Onyx na política, temos na economia, nós temos o Moro na segurança. E nós temos um líder que é extremamente empático à população. Então nós estamos com uma equipe extraordinária, num momento extraordinário, para dar um grande salto para o futuro. A probabilidade de dar errado é pequena. Agora, a possibilidade de dar errado existe? Claro que existe. Até no céu morava Lúcifer, então sempre existe essa possibilidade de ter um erro. Mas o momento é muito favorável. A popularidade do presidente vem caindo, né? Nas redes sociais, ele levou a sua campanha com as redes sociais. Hoje, a liderança do governo está balançada. E aí eu queria que você analisasse superficialmente, é claro, professor que é doutor em psicologia, essa questão. Liderou nas redes sociais, mas chegou lá, viu que a coisa não era bem assim. Eu tenho preocupações em relação ao governo. Espero que seja bem sucedido. Enfim, eu acho que o sucesso de um governo é o nosso sucesso também. Sem dúvida. Mas eu tenho algumas preocupações, sim, em relação até ao núcleo pensante. Porque muitas vezes parece que o núcleo, talvez não pensante assim, tão pensante assim, esteja se sobrepondo e colocando em xeque ou corroendo a credibilidade de ministros tidos como importantes. E me preocupa muito, por exemplo, um presidente se comunicando através de tweets, a ascendência dos filhos sobre a questão política e essa dificuldade que o presidente tem de se articular politicamente. O ministro Onyx tem tentado fazer isso, o ministro Paulo Guedes, ele tem se colocado numa posição bem técnica e ele deixou isso bem claro e tem conseguido se manter dentro dessa posição. O ministro Moro, em alguns momentos eu vejo ele um pouco fragilizado até frente a essas pressões que acontecem. E a minha preocupação é justamente com a fragilização dessas pessoas que são importantes no governo, porque eu vejo um presidente com uma dificuldade de se comunicar, uma comunicação muito simples, os pronunciamentos dele... Falamos agora, né, de como a comunicação chegar, como ela ser eficaz, né? Acabamos de falar sobre isso. A comunicação dele nos pronunciamentos é difícil, e isso me preocupa, porque a impressão que eu tenho é ouvir alguém lendo um Twitter. Eu acho que precisava algo mais. E torço. Não votei nele, não votei no outro candidato também, anulei meu voto. Fiquei em cima do muro. Talvez vá para o inferno. E obrigado aí pela coragem de falar aqui no programa. Tem uma depuração lá que dá para voltar. Dá para voltar. Tem uma segunda chance, Jamil? Mas me preocupa esse tipo de discussão política, que não vejo como sendo política, vejo uma discussão muito tacanha, muito pequena. Professor, assim... É muita briguinha, veja, gente, é muita exato. Briguinha ali interna, coisa de família, Carol, sabe? mas você está indo pela mesma avenida, vocês estão analisando o factual, e quem analisa o factual se assusta com a assombração errada. A gente está analisando o que está acontecendo. Vocês estão se assustando com a assombração errada. Tomara, Eu Jamil. estou dizendo. Tomara, Jamil. Se vocês olharem o factual, é até dentro da família. Não tem um filho, às vezes, que desafora um pai. Eu sou pai, eu sei o que é. Mas o pai não é presidente da República. Isso, tem aquilo, tem aquilo. Jamil. Isso é você assustar com a humildade. Nós temos que olhar o macro, e o macro está bem encaminhado. Nós tivemos 16 anos, eu fiz parte dos deserdados do Lula. Um dia eu acreditei que ele poderia ser um grande homem, que nós estávamos produzindo um novo Abraham Lincoln. E ele pegou um atalho... E foi um grande líder, mas pegou um atalho. Pegou um atalho e ao trocar o dinheiro pelo poder, pela história, pela biografia, ele fez uma grande tragédia. Verdade. Hoje nós temos aí um governo posto com uma equipe extraordinária, conversa com o Congresso. Aquela conversa do passado? Aquela nós já vimos que não deu certo. Sim. Então não adianta querer. O Onyx sabe muito bem disso, ele esteve lá há 27 anos. Ele sabe que aquela conversa não dá certo. Esse negócio de vem cá, vamos aqui, pega aqui, porteira fechada, ministério, não sei o quê. Dali para cima, do Nordeste para cima sou eu que mando, você que manda, você que manda. Não.
Aquele modelo não deu certo. Escuta, o que dá certo? É em cima de projetos. Então, mas esses Nós temos um projeto. Quais são os projetos? Nós temos que ter uma emblemática. Qual é a emblemática? Da Previdência. Depois, o que vem? Da segurança. Como é que as nações se formaram? As nações se formaram em cima de 2 binômios. Dar segurança para as pessoas e dar organização, é isso? Então a igreja e o exército se uniram, então o exército diz eu dou segurança, a igreja diz eu dou organização, formaram os países. Foi quando as cidades deixaram de ser cidades para serem territórios mais largos. Então a condição número 1 é segurança. Nós temos que mostrar para o mundo que nós estamos pensando de longo prazo, darmos segurança, aí vem o pacote de segurança, né? E essa batida do COAF foi extraordinária. Nós temos que, depois disso, termos uma reforma política para poder dar uma estruturada naquela coxa de retalho. Muito. Nós temos que, depois de organizar essa coxa de retalho, nós temos que organizar essa bagunça, essa baderna da fiscalização, da tributação. Nós fizemos esses 4 pontos cardeais, aí vem toda a estrutura do Exército montando a logística. O que é que mudou o mundo? O que mudou o mundo foi, os judeus nos deram o guardião do conhecimento, os gregos nos deram a capacidade de questionar a vida, os romanos nos deram as estradas para nos comunicarmos e escoarmos. Então vamos colocar as estradas, o escoamento. Nós temos os ingredientes. Se ele vai ser reeleito, se ele não vai ser reeleito, na democracia, mais do que a capacidade de escolher, é a capacidade de ter ferramenta para tirar maus governantes também, sem ter que degolar, sem ter que matar, sem ter que derramar sangue, como está acontecendo aqui com os nossos vizinhos. Ou nós acreditamos na democracia ou não acreditamos nela. Nós colocamos ele lá. Ele foi lá, nós temos que dar a chance de ele fazer os fundamentos estão corretos. A simplicidade da comunicação dele. O que é o simples? O simples é o caminho mais curto para o fundamental. Mas a empatia dele é extraordinária. Não lhe preocupa o fato dele, por exemplo, colocar em xeque, a partir de falas, às vezes que talvez voltar atrás, questionar não, mas quando, na reforma da Previdência, vai ser tal idade? Não, vai ser menos, enfim, dele emitir opiniões. Seria isso, Fábio? Eu não quero usar esse termo, não quero usar esse termo. Você pode usar, professor, porque às vezes o academicismo complica. Tudo bem, mas nós dois somos professor acadêmico, nós sabemos que o academicismo nos distancia da realidade. De estar na máquina pública, de como lidar com essas questões da máquina pública. Porque, por exemplo, vamos rever o preço do diesel, as ações da Petrobras caem. Mas é o cartório econômico, aquilo ali é pôquer. Mas o cartório econômico e Las Vegas tem pouca diferença. Sim, mas é a nossa vida que está envolvida nisso. Naquilo ali? Sim. Professor, o CEAGESP de São Paulo faz 10 vezes mais negócio numa semana que aquela Bolsa de São Paulo faz num ano. Então não afeta a nossa vida. Aquilo é uma baguncinha só para dizer. Ele dá uma batida na mesa, dá um grito, grita um truco, outro grita não sei o quê, outro grita 9, outro grita 12. Mas é tudo uma festinha bonita. Mas talvez afete a possibilidade de reformas, na medida em que coloca, por exemplo, o ministro como Paulo Guedes. E que foi uma palhaçada. Sabe quem é o conselho da Petrobras? Itaú, Bradesco, esse é o conselho? Desagradou o conselho. Desagradou Itaú, desagradou. Agora ele agradou, sabe quem? Quando ele disse, espera aí, eu estou fazendo 100 dias hoje de governo. Vocês veem, no dia que eu faço 100 dias de governo, vocês vêm anunciar 5% aumento no diesel? Pera, vamos parar. Isso aqui é governo, nós temos que ser jeitoso, mas não me venha com a garnia, não venha me bater carteira, não venha me dar tapa na nuca, não venha me puxar a orelha por trás. Ele fez o que um líder tem que fazer. Mas pulso firme. Aí ele disse, vocês querem conversar? Vem aqui, senta aqui, vamos conversar, que nem gente grande. Eu respeito vocês, mas vocês fazem o favor de me respeitar. Eu tenho 53 milhões de votos me falando. Você tem dinheiro no bolso, você é rico, mas não manda no país. Quem manda no país são as pessoas. E essas pessoas que escoam ficaram muito chateados. Então, ele fez o que nenhum outro governante fez, conversar. Mas a democracia está em crise. Esses dados são os dados do Research Center. Diz que no mundo 51% das pessoas estão descontentes com ela. No Brasil, 83% das pessoas estão descontentes com a democracia. Com a democracia? Com a democracia. Olha, eu preciso saber onde é que foi feita essa pesquisa aí. Centers, quem? Tá aqui, chama Recent Center, estava hoje na Folha de São Paulo e no Estadão também. Carol, pesquisa assim, os números não mentem, mas quem fabrica os números mentem.
Entendeu? Mas é acessível às pessoas. É um número que choca, Jamil. 83% me chocou enquanto democracia. Mas minha pergunta é assim, você pensa que é melhor a ditadura que a democracia? De maneira nenhuma. Então você prefere a democracia? De maneira nenhuma. É isso? Eu prefiro uma democracia que não seja a que nós estamos vivendo Não, hoje. mas você prefere a democracia ou não? Sem dúvida nenhuma. Professor, o senhor prefere uma ditadura ou uma democracia? Democracia, Uma possibilidade democracia. de Então nós Com estamos certeza. em 3 aqui. Com certeza. Se nós 3 aqui preferimos a democracia, como é que de cada 10, 8 não prefere a democracia? Talvez pela falta de informação do que é uma democracia. Aí sim. Agora que o papo ficou quente, a gente está chegando devia no ter final começado do assim programa. essa conversa, talvez ela mais quente, né? Fica sempre quente no final. Veja bem, eu quero deixar assim, preciso fazer uma vacina. Por favor. Eu não sou do partido do atual presidente. No dia da eleição, eu não estava no Brasil. Eu estava nos Estados Unidos. Então, eu não votei. Agora, uma vez eleito, quando a Dilma se elegeu, pela primeira vez, eu estava na Inglaterra, nós saímos, e lá tem uma diferença de horário mais cedo, saiu o primeiro jornal, Dilma presidente, eu estava junto com um dos meus sócios, eu falei, Dilma presidente. Ele falou, não é minha presidente. Eu falei, não, senhor, é nossa presidente a partir de agora. Nós vamos respeitá-la a partir de agora. O Bolsonaro se elegeu, é meu presidente. Eu acredito na democracia, eu sou um democrata. Sim. Eu abomino a ditadura. Eu acredito na democracia. Uma vez ela votada, nós vamos respeitá-lo. Se ele pisar na bola, nós vamos fazer o que fizemos aí. Vamos pedir para os nossos representantes. Pega essa tua trás e vai para casa. Bom, chegamos no final, acabamos o programa. Eu disse que era um papo que poderia render muitos outros programas. Eu gostaria de agradecer imensamente os dois. Fábio, muito obrigada. Espero que você possa voltar mais vezes aqui, trazer todo esse conteúdo acadêmico que você tem para a gente aqui participando do jornal. Muito obrigada, viu? Jamil, muito obrigado. Foi um prazer não só te conhecer, como te entrevistar pela primeira vez. E você me trouxe do lado do querido como professor aqui, vou falar justo em política. É um jornal, né? A gente tem que botar um pouquinho de... Da próxima eu começo com política. Aí pronto, aí a gente termina mais sereno, mais pianinho, né, professor? Muito obrigado, viu, Jamil, mais uma vez. Prazer foi nosso recebê-los. Muito obrigada a você que acompanhou com a gente o Jornal 360. Você pode rever esse programa domingo às 19h30 no aplicativo da TV Pós. Boa noite, muito obrigada.